Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Números capítulo 11. Antes de começar, eu queria pedir para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal. Você que está assistindo pela página do Face, segue a página para vocês não perderem nenhum vídeo e seguirem comigo nessa jornada de leitura da Bíblia. Gente, então chegamos a esse capítulo que começa a mencionar e a falar sobre as falhas, sobre as murmurações do povo de Deus. Afinal, a Bíblia não relata que Deus escolheu um povo perfeito, mas ela relata o que um Deus perfeito pode fazer para e através de um povo imperfeito. Deus tirou o seu povo do Egito e está trabalhando, fazendo eles passarem por esse processo de cada dia mais conhecer aquele que os tirou do Egito. Então Deus estava aos poucos se revelando para os israelitas com a intenção de tirar totalmente a mentalidade egípcia, a mentalidade escrava que ainda estava enraizada neles. A gente podia ficar aqui o maior tempo possível falando sobre cada processo que eles passaram, cada aprendizado que eles tiveram, dos ensinamentos de Deus, da lei, que é a revelação do próprio Deus, que havia sido apresentada para eles. Mas tudo isso foi descrito pra gente lá em Êxodo, em Levítico. Então, se vocês chegaram nesse vídeo agora e quiserem adentrar um pouco mais sobre esse assunto, voltem lá nos vídeos que vocês vão conseguir ter uma imagem clara de cada processo que eles passaram até chegar aqui no capítulo 11. E nesse livro de Números, a gente já viu tantas revelações da parte de Deus, a gente viu cada processo que eles haviam passado, se organizado realmente para a saída do Monte Sinai. Eles já estavam em ordens, contados, tanto o exército que Deus havia criado dentro da multidão de israelitas no deserto, quanto os levitas, cada um na sua posição, sabendo exatamente suas funções, tanto no tabernáculo quanto para o caminhar deles no meio do deserto. Então cada tribo sabia como prosseguir, toda a impureza foi tirada do acampamento, afinal a morada de Deus estava com eles, Deus habitava no meio deles. Os testes foram feitos, eles comemoraram a Páscoa e então saíram do deserto. Eles não andaram muito e as murmurações já começaram, o relembrar do passado, do Egito, que é o que eu sempre digo, uma coisa é sair do Egito, outra coisa é tirar a cultura do Egito, as raízes do Egito de dentro de um povo. Gente, com tudo isso a gente só consegue chegar a uma revelação, que somente Cristo, o aceitar Ele, sua obra redentora é que muda o homem, é que transforma a natureza do homem. O andar com Deus, ele se revelar para o homem, estava sendo apenas um condutor para a revelação, para a encarnação do próprio Deus, para que a economia de Deus chegasse para a plenitude onde Ele viria morar dentro do nosso espírito, nos fazendo nascer de novo, e então transformasse nossa natureza pecaminosa. Mas tudo isso só seria possível depois que Cristo viesse em carne e osso e cumprisse as justas exigências de Deus para conectar o homem novamente a Ele. Uma leitura do capítulo. Ora, o povo queixou-se da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. E o povo se tornou murmuradora, que começa a queixa do povo de Deus, dos israelitas, e eles começaram a se queixar da sorte. Mas os israelitas, eles não estavam numa maré de má sorte para que eles levantassem a voz, para que eles reclamassem contra o Senhor. A presença de Deus estava com eles a todo momento, Deus estava suprindo todas as necessidades. Eles tinham água, eles tinham comida, eles tinham lugar para dormir, eles tinham luz através da coluna de fogo durante a noite. Eles podiam estar pensando, a gente foi liberto da escravidão do Egito, mas lá a gente tinha várias comidas, a gente não precisava ficar andando muito, a gente não precisava andar pela fé, porque a gente já sabia o que ia acontecer com a gente no dia seguinte. Afinal, as vontades de um escravo não é levada em conta, então eles faziam todo o dia a mesma coisa, eles já tinham a rotina deles e eles não precisavam andar pela fé. Acredito que essa seja uma das coisas mais difíceis, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente pode estar olhando os nossos olhos naturais e tá vendo tudo desabar, mas se a gente tem uma palavra de Deus, se a gente consegue enxergar além das circunstâncias que a gente está vivendo, isso é fé, é confiar e entregar totalmente os nossos caminhos para o Senhor, mesmo que tudo à nossa volta fale que não. Mas a gente olhar firme para a palavra, para a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E isso estava sendo difícil para eles, Afinal, eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não tinha
saído deles. E de repente eles estavam lá nas rotinas deles, né, diariamente, fazia vários e vários anos, e o Deus dos pais deles aparece por intermédio de um homem e lhes promete uma terra rica que mana leite e mel. E aparentemente eles acharam que nesse processo, nessa caminhada até a terra prometida, ia ser de boa, não iria ter problemas, não iria ter dificuldades, mas essa não estava sendo a realidade deles, né? Não estava sendo isso que eles estavam vivendo, porque eles estavam enxergando apenas o natural, eles não estavam olhando com os olhos da fé. E, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós éramos escravos do pecado, ele nos dominava, a gente não tinha escolha nenhuma, porque a nossa natureza era pecaminosa, mas Cristo, com seu imenso amor e sua obra redentora, nos libertou do jugo do pecado e agora nós somos livres. A gente não tem mais a natureza pecaminosa de Adão, a gente não carrega mais essa herança, porque em Cristo nós nascemos de novo. Então a gente nunca deve olhar para o lugar que estava nos escravizando e ver a comida que a gente comia, a bebida que a gente bebia, onde a gente dormia, porque nada que nos prende, nada que nos afasta da presença do Senhor vale a pena. Por mais que ao primeiro momento, ao largar tudo e se relacionar com Deus, as circunstâncias à nossa volta estejam todas dizendo que nada vai dar certo, a gente deve caminhar, a gente deve andar, perseverar, olhar com os olhos da fé, né? Pedir isso para Deus, Senhor, me deixa enxergar aquilo que você está enxergando, não que eu estou enxergando com meus olhos naturais. A gente precisa enxergar o que está além da nossa frente e a gente pode ter certeza que os caminhos e os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos, e Ele está caminhando junto com a gente para a terra que mana leite e mel. Então aqui, ao murmurarem o Senhor, né, o Deus vivo, Ele ouviu, chegou aos ouvidos dele essa reclamação, essa ingratidão, vamos dizer assim, depois de tanto que o Senhor havia feito por eles, a ira do Senhor se acendeu e o fogo do Senhor começou a queimar as laterais do acampamento. Aqui mostra uma disciplina do Senhor para esse povo, mas as disciplinas de Deus para a nossa vida, elas não são para nos destruir, elas são para nos alinhar novamente para o propósito, para nos fazer voltar para Ele, porque se o Senhor quisesse destruir os israelitas nesse momento com o fogo, Ele tinha destruído, mas Deus, Ele mandou o fogo ao lado deles para trazer eles de volta, para que eles parassem de reclamar, para que eles lembrassem do poder de Deus, para que eles soubessem novamente que Deus ainda estava no controle de tudo. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas, né? As disciplinas, as diversidades, elas não são para nos destruir, para nos matar e fazer a gente morrer na praia, elas são para nos levar de volta para Deus, para a gente reconhecer que sem Ele a gente não consegue avançar, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Gente, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com as pessoas que a gente anda, com quem a gente se relaciona, porque se a gente não estiver totalmente firme em Cristo, se a gente não estiver alicerçados na rocha, se a nossa alma não estiver realmente firme em Jesus, as pessoas podem nos fazer cair, elas podem nos influenciar e fazer a gente murmurar e reclamar contra Deus, reclamar daquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E, gente, vocês conseguem perceber isso? Foram os estrangeiros, aqueles que não eram os israelitas, mas que estavam acompanhando o povo desde lá do Egito, que começaram com esse assunto de vontade de comer carne, vontade de se alimentar de melão, de pepino, né? Relembrando aquilo que eles tinham no lugar que estava escravizando, e não estava escravizando os estrangeiros, mas estava escravizando os israelitas. É como quem diz assim, eu vou ali rapidinho me alimentar aqui dessa comidinha aqui que estão fazendo no mundo, mas daí daqui a pouco eu já volto aqui pro maná. A gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento para a gente saber com quem a gente deve nos relacionar, com um grupo de pessoas que deve nos cercar.
Porque, infelizmente, dentro das igrejas tem pessoas que, apesar de terem nascido de novo, de terem vida de Deus no Espírito, elas ainda agem como se estivessem mortas. Elas ainda agem como costumavam agir. Não vem problema em ficar beirando o pecado, não vem problemas de se alimentarem das coisas do mundo e também das coisas de Deus. Mas, quanto a isso, a palavra de Deus é muito clara, lá em Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, não dá para ficar com o pé nas duas canoas. Ou é um ou é o outro. Não tem como a gente ser amigo do mundo, porque imediatamente a gente vai nos constituir inimigos de Deus. E olha que coisa louca, eles queriam estar no lugar que estava escravizando eles, que eles sofriam, que eles apanhavam, mas que eles comiam de graça, do que passar pelos processos de matar a carne, de conhecer a Deus, de negarem a si mesmos, de entenderem que eles eram livres, que eles estavam indo para uma terra boa, para uma terra perfeita, que era deles por herança, né? Mas que eles deveriam confiar e entregar totalmente seus caminhos para o Senhor. Então aqui é realmente largar tudo que você carrega dentro de você e somente olhar para a promessa, para a palavra de Deus, para sua vida e perseverar e seguir em frente. Mas muitas vezes isso é difícil pra gente, porque a gente tem uma mania excessiva de querer controlar tudo, mas aqui o Senhor está dizendo pra gente confiar somente nele. O maná era como semente de coentro e a sua aparência como a de resina. O povo espalhava-se para colhê-lo e em moinhos o moía, ou num pilão o socava. Cozia-o em panelas e dele fazia bolos, e o seu sabor era de bolos amassados com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Então Deus, ao enviar essa provisão, queria fazer com que os israelitas entendessem que Ele estava no controle, que Ele iria suprir todas as necessidades do povo, que realmente o povo dependesse dele. E a gente sabe que lá em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor apareceu na sarça para Moisés, Moisés perguntou, né? Se eles perguntarem quem que está me enviando, o que você vai dizer? Você vai dizer que eu sou, né? Então ele é o suficiente, ele é tudo que a gente precisa, mas que à medida que a gente caminha com ele, a gente vai conhecendo cada vez mais ele e a gente vai entendendo que ele é o que a gente precisa no momento em que a gente precisa. Então, se a gente está precisando de um refúgio, ele é. Se a gente está precisando de um abraço, ele é. Se a gente está alegre, ele é aquele que a gente vai se alegrar junto, sabe? Então, à medida que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai entendendo que ele é, sabe? Eu sou. Deus queria fazer o povo entender que ele iria suprir todas as necessidades, que o povo deveria depender totalmente dele, mas isso vai contra a nossa maneira humana de pensar. Mas o Senhor realmente quer que a gente se alimente daquilo que ele proveu para nós. Então, o maná que cai do céu, né? A gente sabe que é um tipo de Cristo, representa a palavra de Deus. Jesus disse a Satanás, ao ser tentado no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eles estavam lá no deserto, sendo sombra, né, das coisas futuras, apontando para o futuro, e eles deviam se alimentar da provisão de Deus e de nada mais. Aquilo é que iria sustentar eles, queria saciar e queria matar a fome deles no meio da caminhada. E nos dias de hoje, a palavra de Deus nos alimenta, nos dá força, nos sustenta, mata a nossa fome, para que a gente consiga perseverar na nossa caminhada rumo à terra prometida. E, gente, isso é tremendo demais. Deus faz a gente passar por desertos, por caminhadas, por processos, mas Ele está sempre caminhando com a gente. A palavra de Deus diz que Ele está conosco a todo instante, então é no presente, Ele não estava, Ele não vai estar, Ele está a todo instante. E, além disso, além de estar com a gente, Ele prepara os recursos, Ele prepara os suprimentos para nos sustentar, para que a gente consiga juntos completar a caminhada. Então, a gente deve orar todo dia para Deus e pedir para Ele satisfação, prazer em nos alimentar da palavra dEle, porque assim a gente não vai querer e nem ansiar por nenhum outro alimento para a nossa alma. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor se acendeu grandemente e Moisés se perturbou muito. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo esse povo?
Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leve-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, a terra que juraste a seus pais? Onde conseguiria eu carne para dar a todo esse povo? Contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver a minha própria ruína. Então, nesses versículos, a gente vê que Moisés ele tá um pouco chateado, ele tá cansado do povo, ele realmente não aguentava mais em ter que lidar com esse povo murmurento, vamos dizer assim, que estava realmente sendo um fardo para ele. E aqui a gente pode enxergar algumas coisas. Moisés, apesar de ser um homem de Deus, escolhido por Deus para libertar e conduzir o povo de Deus para a terra prometida, ele não deixou de ser homem com falhas, com fraquezas, com medos, indecisões. A diferença dele para os outros homens foi que ele se abriu para Deus, ele disse sim para Deus e deixou que Deus fizesse a obra dentro dele. E aqui nos mostra a fraqueza dele não aguentar mais o povo chorando e reclamando contra Deus, depois mesmo do povo ter visto as maravilhas e ter vivenciado estas maravilhas. E, gente, o maravilhoso aqui é entender que todos nós temos fraquezas, isso é natural, mas o que nos diferencia das pessoas é aonde a gente vai buscar fortalecer as nossas fraquezas. Nós estamos buscando isso, nos alimentando da palavra, conversando com Deus, conversando com Ele sobre as nossas fraquezas, ou a gente está buscando sempre desculpas para justificar as nossas fraquezas. A gente sempre deve lembrar é o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Moisés ele está aqui também, declarando a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, declarando que ele não consegue sozinho, mas que o Deus que livrou os israelitas da escravidão, que supre todas as necessidades do povo, conseguiria tal provisão para eles. E a gente vê aqui Moisés numa situação muito difícil, numa situação angustiante, que para ele era melhor a morte por realmente não estar conseguindo suportar toda a pressão de liderar mais de 2 milhões de pessoas num deserto. Pessoas ainda que reclamavam de quase tudo, né? Vocês imaginam aquele mutirão de pessoas, dava 2 passos, caminhava. Tá calor, tô com fome, quero isso, quero aquilo. Reclamando apesar de todas as coisas que elas estavam vendo Deus fazer a favor delas. Mas aqui Moisés, ele foi buscar forças para a sua fraqueza aos pés do Senhor. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca a nossa causa, a nossa fraqueza aos pés dele, a resposta vem. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem ser líderes e supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Então, sozinho Moisés não iria conseguir, mas o Senhor que estava caminhando com ele entendeu a fraqueza, entendeu a necessidade de Moisés, e o Senhor proveu a Moisés, ajudou ele a conduzir esse povo, deu a ele mais pessoas para ajudar a carregar esse fardo. Uma coisa muito importante de perceber aqui é que o Senhor pede para Moisés levar 70 líderes do povo, que eles já tinham algumas responsabilidades, vamos dizer assim, eles já lideravam alguma coisa lá no povo. E o Senhor disse que tiraria do espírito que está sobre Moisés e colocaria sobre eles. E isso é maravilhoso demais, porque antes de Jesus, o Espírito Santo não habitava dentro do homem, somente na plenitude dos tempos, quando Jesus veio para a terra em carne e osso, cumpriu as exigências do Pai, morreu em nosso lugar, desceu ao Hades, e lá não foi achado pecado nele, o inferno e a morte não tinham poder sobre ele. Então ele ressuscitou, muitos o viram, não mais Jesus, mas o Cristo ressuscitado, aquele que venceu todas as coisas, o leão da tribo de Judá. Somente depois de tudo isso, quando Jesus vai para o Pai, para se assentar à direita do Pai, é que o Espírito Santo poderia habitar no espírito do homem. Mas não em qualquer espírito, porque primeiro a gente precisa aceitar Jesus, a gente precisa aceitar a sua obra redentora
para que assim nosso espírito seja regenerado, ganhe vida novamente e Deus possa fazer morada em nós. Então Jesus, a obra que ele fez alcança todas as pessoas, mas para que ela mude a nossa vida, para que a obra dele realmente seja verdade na nossa vida, a gente precisa declarar que ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ela está lá disponível para todos aqueles que crerem e confessarem que Jesus é o Senhor. E aqui nesses capítulos a gente vê claramente que o Espírito de Deus não estava dentro de Moisés, mas estava sobre ele. Dirás ao povo: consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando chorastes, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então aqui o povo deveria se consagrar, se santificar, porque no dia seguinte eles iriam ver um milagre da parte de Deus. E também eles deveriam se santificar, porque eles haviam reclamado do alimento, da provisão que Deus estava oferecendo para eles. A gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente rejeita um alimento na nossa frente, a gente está chamando o outro, a gente está dizendo: eu não quero esse, eu quero aquele. A gente está literalmente virando as costas para aquele que está à nossa frente. Assim também fizeram Adão e Eva, eles viraram as costas para a provisão de Deus, para a graça de Deus manifestada no jardim, porque eles podiam comer de tudo menos um fruto, mas eles viraram as costas para tudo, para o alimento que Deus havia provido para eles e escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente possa sempre escolher a palavra de Deus como o nosso alimento, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está rancoroso, quando a gente está aflito, quando a gente está feliz, quando a gente está fraco, que a gente sempre aceite esse alimento que nos é distribuído de graça. Disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu dizes: darei a eles carne e comerão 1 mês inteiro. Haverá para eles rebanhos de ovelhas e vacas que lhe bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Respondeu o Senhor a Moisés: estaria limitando o poder do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Então Moisés aqui demonstra uma certa incredulidade, né? Como se ele dissesse: Senhor, a gente está aqui no meio de um deserto, no meio do nada, tem 600.000 pessoas que querem carne, realmente vendo com os olhos naturais, e você está me dizendo que vai alimentá-las com carne, não durante um dia, mas durante 1 mês. Como que isso é possível? Afinal, eles estavam, né, nesse desertão, havia bois, havia vacas, havia cordeiros, carneiros, mas que eles eram usados para os sacrifícios. Então Moisés, com seus olhos naturais, com seu discernimento e entendimento humano, não conseguia entender que Deus iria fazer aquilo que ele havia dito. O Senhor quer que as pessoas confiem nele, mesmo não conseguindo ver naturalmente aquilo que Deus disse que aconteceria. Mas fé é isso, ela é racional, é ter a certeza de, apesar de ainda não ser, se Deus lançou uma palavra, eu já posso até agir como se ela já fosse, porque eu tenho a certeza que a palavra que Deus lançou sobre a minha vida irá se cumprir. E o Senhor respondeu como se dissesse assim: Moisés, Moisés, você não viu tudo o que eu já fiz até agora? Aguarda, espere em mim e você verá o que vai acontecer. A gente precisa entender que o Senhor é fiel à palavra que Ele libera. Todas as palavras dele vão se cumprir, porque Ele as garante, Ele não muda. Se Deus falou, se Deus determinou, a gente pode ter certeza que irá se cumprir, não no nosso tempo, não no tempo que a gente acha que é certo, no tempo que a gente quer, mas no tempo dele. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a fazê-lo. Então nós devemos andar por uma palavra direcionada do Senhor. Não adianta Ele nos dizer
para fazer alguma coisa e a gente muda uma vírgula, a gente fala assim, ele falou desse jeito aqui, mas eu vou só desviar rapidinho aqui, e depois eu continuo seguindo aquilo que ele havia me falado. Isso não vai funcionar. A gente precisa crer e ter a certeza de que se temos uma palavra de Deus sobre nossas vidas, nada, nenhuma circunstância, nem as pessoas, nem problemas vai impedir de que aconteça. Então Moisés fez exatamente como o Senhor ordenou e o Espírito de Deus repousou sobre os 70 anciões. Por esse motivo eles profetizaram. Foi um acontecimento isolado, onde Deus derramou o Espírito sobre eles, mas isso não voltou mais a acontecer. No acampamento ficaram 2 homens, um chamado Eldade e outro Medade. Estavam eles entre os inscritos, mas não tinham ido à tenda. Contudo, o Espírito repousou sobre eles e profetizavam no acampamento. Então correu um moço e anunciou a Moisés. Eldade e Medade profetizaram no acampamento. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés respondeu: Tem ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então aqui 2 homens que estavam no acampamento, que não haviam ido à tenda da congregação, o Espírito, mesmo assim, o Espírito de Deus repousou sobre eles e eles profetizaram. Isso nos mostra que o Espírito de Deus iria vir na plenitude dos tempos e não ficaria restrito apenas a um grupo de pessoas selecionadas, mas ele estaria disponível para todos aqueles que desejassem. Então, antes de aceitar Jesus, o Espírito Santo agiu sobre nós, nos convencendo de que Jesus é o Senhor, porque a gente não acordou um dia e falou assim, Jesus é o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo trabalhou em nós, mas depois que a gente declara que Jesus é o nosso Salvador, é o Senhor das nossas vidas, a gente vira morada do Espírito Santo. Ele vem habitar dentro de nós e agora ele nos revela muito mais sobre quem Deus é. E aqui a fala de Moisés no versículo 29 é tremenda porque aponta para a plenitude dos tempos, onde todos que aceitam Jesus, sem exceção, receberiam o Espírito de Deus. Depois Moisés se recolheu ao acampamento, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe codornizes do lado do mar e se espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado e do outro lado do acampamento, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte para colher codornizes. O que menos tinha colhera 10 homeres. Então as estenderam sobre si ao redor do acampamento. Então aqui a gente vê o cumprimento da palavra determinada por Deus. Aquilo que ele falou, ele cumpriu. Deus é fiel à sua promessa e não aquilo que a gente entende que ele falou. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande. Pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Taava, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. De Quibrote Taava, o povo partiu para Hazerote, onde se acamparam. Gente, a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Eu tenho certeza que se o povo tivesse lembrado do Senhor, agradecido a Ele, pedido perdão por terem desejado outro alimento, por terem virado as costas do maná, eu tenho certeza que Deus perdoaria eles, e esse episódio não teria acontecido. Gente, quando o Senhor manda Jonas até Nínive, até mesmo aquela cidade que estava fora dos caminhos do Senhor, quando eles oraram, quando eles jejuaram, rasgaram as suas vestes, se quebrantaram perante o Senhor, ele mudou o decreto de destruição que estava sobre aquela cidade. Quanto mais ele faria ao seu povo, o povo que ele tirou do Egito, se o seu povo realmente se quebrantasse perante ele. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A palavra nos fala sobre a ganância do povo, ao ver essa codornizes e se abastecerem com muito mais do que eles precisavam. A gente não vê nenhum relato dos que pegaram a carne, pararem, pedirem perdão, se arrependerem de terem desejado outro alimento. A gente vê aqui relatado que a ira do Senhor se acendeu sobre todos aqueles que comeram a carne e eles morreram, porque eles desejaram outro alimento, eles viraram as costas para o maná
que representa Cristo. Então, todos aqueles que rejeitam a Cristo não serão nem julgados, eles já estão condenados por Deus. E a ira do Senhor recairá sobre eles, assim como aconteceu aqui. Amém? Gente, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.